Pessoal, eu vou mostrar a opinião do experiente jornalista Otávio Guedes e como ele ficou espantado com o risco que corremos durante a reunião em que a tal minuta do golpe foi apresentada aos 3 chefes das Forças Armadas. Mas antes, por favor, fortalece o nosso portal, deixando aquele like, comentando, compartilhando muito. E se é novo, considere inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Em um trecho ele disse: os detalhes são estarrecedores de como nós estivemos tão próximos de um golpe de Estado. Mesmo. O mais intrigante de tudo é a posição do ex-comandante do Exército, Freire Gomes. E você pode enxergar de 2 maneiras. O Freire Gomes é um legalista e não embarcou nessa aventura golpista, ou o Freire Gomes tomou conhecimento de uma minuta do golpe e não deu voz de prisão ao presidente. Não se insurgiu publicamente contra isso. E para o Otávio Guedes, e para mim também, para esse que vos fala, a dúvida é: como é que ele vai entrar para a história? Os detalhes são estarrecedores de como nós estivemos muito próximo de um golpe de Estado mesmo. Bastava ali os 3 comandantes militares, que, segundo a Polícia Federal, se reuniram e viram uma minuta de golpe. Então, isso para mim é o mais intrigante disso tudo, é a posição do ex-comandante do Exército, Freire Gomes. Você pode enxergar das 2 maneiras, Mônica. O Freire Gomes é um legalista e não embarcou nessa aventura. Você pode olhar de outra maneira. O Freire Gomes tomou conhecimento de uma minuta de golpe e não deu voz de prisão ao presidente, não se insurgiu publicamente contra isso. Ouvindo pessoas assim que estão muito próximas dessa investigação, preferem o papel de legalista para o Freire Gomes. Mas para mim é uma dúvida de como ele vai entrar para a história. É fato que o golpe não aconteceu, né? É fato que o Freire Gomes era um comandante do Exército e não aconteceu. O general Teófilo, é um dos investigados, né, citado como um dos núcleos, ele era o comandante de todas as operações terrestres. Ele não tinha tropa, mas coordenava, e talvez por isso não tenha dado certo. De qualquer maneira, esse é um golpe de capitães, de majores das forças especiais. Isso fica muito claro, essa divisão do Exército Brasileiro, de alguns capitães e de alguns majores das forças especiais, entre eles o Mauro Cid, contra inclusive generais que são legalistas, que fizeram a barreira ali. E que um dos núcleos desse golpe era tentar desmoralizar esses generais legalistas. E isso para o Exército é algo muito caro, que se chama traição. E agora, a evidência que o bolsonarismo nunca quis que soubessem. Depois da reunião de Bolsonaro com os ministros em julho de 2022, a polícia encontrou conversas do Mauro Cid com outros oficiais que faziam parte do núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. E o mais interessante de tudo isso é que o Mauro Cid esqueceu de comentar esse fato em sua delação. Em uma das conversas obtidas pela Polícia Federal, em outubro de 2022, o Mauro Cid fala com o tenente-coronel do Exército, Sérgio Ricardo Cavalieri, e diz que não há nenhum indício de fraude. Perceberam? Não há nenhum indício de fraude nas urnas eletrônicas. Olha que interessante. Bolsonarista, golpista, afirmando que não há sequer indício de fraude. Percebem que isso desmonta toda a narrativa do Bolsonaro? Olha lá, ele diz: espero sinceramente que vocês saibam o que está fazendo. Aí ele falou: eu também, senão eu estou preso. Aí ele fala assim: senão vocês conseguiram pilotar? Não, nenhum indício de fraude. Ou seja, tinha essa noção, tinha essa observação de que não havia um indício de fraude, que havia uma tentativa de armar em cima da desinformação, mas não tem como provar isso. Vamos ver uma outra conversa também, que é do Mauro Cid com um outro coronel, que é aquele Bernardo Romão Correia Neto, esse que foi preso agora
nos Estados Unidos, que estava fazendo tal curso que o Otávio estava dizendo. Então, essa é uma conversa também sobre esse núcleo de desinformação. Eles discutem aí uma maneira de colocar em xeque o processo eleitoral. Aí eles falam assim, quando puder falar, me dá um toque. Alguma evolução que nos deixe otimista? Aí ele manda, o Mauro Cid manda, até agora nada, nenhuma bala de prata, por mais que tudo pareça. Que pena, irmão. Quando puder me falar, me avise, beleza? Fala, meu irmão, como é que você está? Algo novo no front? Ou seja, há uma insistência, uma tentativa contínua de pegar alguma coisa que fosse ilegal ou alguma coisa que pudesse dar a eles uma base para eles poderem fazer as declarações de que havia problema nas urnas eletrônicas e eles não conseguem. Tem uma outra troca de mensagens também do tenente-coronel do Exército Hélio Ferreira Lima, também em novembro de 22, com o Mauro Cid, em que ele diz que não tem nenhuma prova de fraude eleitoral. Nesse trecho da conversa, ele tem aí uma resposta do Mauro Cid ao coronel Hélio Ferreira, que tinha mandado um artigo em inglês. Esse artigo, sim, insinuava ali a existência dessas fraudes nas urnas. Vamos ver essa conversa. Olha só, ele diz assim, a gente analisa tudo, vai falar... Leva tudo para o MD, é isso? Ministério da Defesa. Ministério da Defesa. Traz o especialista e não tem prova nenhuma. É impressionante isso. Ou seja, há um esforço muito grande, hein, Otávio? E o tempo todo eles lamentando... Que não conseguem. Que não tem prova, mas é porque o golpe é muito bem, né? O golpe da urna, supostamente. Muito bem feito, né? A conspiração é muito bem feita, mas o tempo inteiro ali eles atestam e reflete aquele relatório safado que o Ministério da Defesa fez, eu não tenho outro adjetivo, porque é safado o relatório, que conclui o seguinte, não achamos nada, mas pode haver fraude. E, para terminar, o Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, se eu não estiver enganado, é esse o nome, me perdoe caso eu tenha cometido algum erro, mas enfim, o Silas Malacheia ou Malafaia alugou um trio elétrico para um ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí eu deixo o recado. Para você que contribui para esse sujeito, olha para onde vai o teu dinheiro. A obra de Deus é atacar o STF ou atacar qualquer órgão governamental? Apoiar esse projeto de ditador de meia tigela, que é machão nas redes e arregão quando vê a Polícia Federal chegando? Aí, meus queridos, faz sentido aquele vídeo dele pedindo R$300, mesmo que você só ganhe 600 por mês. Meus queridos, meus colegas, meus camaradas, libertem-se desses pregadores milionários, todos eles. E quem vai pagar a conta deste ato é o pastor Silas Malafaia. Eu conversei com ele, ele me contou que vai bancar, vai custear o trio que foi alugado para receber Jair Bolsonaro e outras autoridades na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, no final do mês. O Silas Malafaia, por meio da Associação Vitória em Cristo, que é a associação ligada à igreja dele, ele que é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, fez também o pedido para a Prefeitura de São Paulo para poder ter ali a autorização, né, a comunicação para que esse ato acontecesse. A Prefeitura que ontem recebeu oficialmente, então, a comunicação da realização desse ato pró-Bolsonaro. Um ato que também devem participar e discursar o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e o deputado federal Gustavo Gaia, que é do PL de Goiás. Esses vão ser os escalados, além do próprio Malafaia e de Bolsonaro, que devem discursar durante este ato. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90 para um ano. Entendeu?
você vai pegar 30%. Ou se você está empregado, pastor, eu ganho 600 reais e estou vivendo aqui, moro na casa do meu pai, ok? 30 reais, 180 reais, você tem de abril a dezembro para você plantar esses 180 reais. Vai ser a sua semente.